Olá, alunos do 7º ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nessa semana, nós vamos estudar adição e subtração nos racionais. Vamos continuar o nosso estudo de números racionais. Vamos lá. Nós vamos iniciar pela adição de números decimais. A adição de números racionais, quanto ao sinal, positivo ou negativo, é análoga à adição de números inteiros, ou seja, é semelhante. Vamos usar o mesmo jogo de sinais dos números inteiros. Vamos lembrar? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vamos lembrar dessas regrinhas e vamos aplicar elas em alguns exemplos. Vamos lembrar, primeiro, sinais iguais. A adição é esse número que está aqui no meio, esse sinal que está aqui no meio, e eu tenho sinais iguais nos meus números que estão aqui dentro do parêntese. Então, a regra é: conserva o sinal, que é menos, e soma os valores. Então, eu tenho 2,5 mais 3,1, que dá igual a 5,6. Regrinha, sinais iguais, conserva o sinal e soma os valores. Vamos ver se os sinais forem diferentes. A adição de números decimais, agora com sinais diferentes. Ó, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Segundo a minha regra, a gente conserva o sinal do número maior. Quem é o número maior? É o 8,99 ou é o 3,10? É o 8,99. Então, o sinal que vai se manter é o sinal de mais. E subtrai os valores. Então, eu vou fazer 8,99 menos 3,10, que dá 5,89. Então, na adição de números decimais, sinais iguais, conserva o sinal e soma os valores. E sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai os valores. Vamos à subtração com números racionais. A operação de subtração de números racionais podem ser realizadas somando-se o primeiro número com o oposto do segundo. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui a subtração com números decimais. A regra é sempre a mesma. Soma-se o primeiro número ao oposto do segundo. Então, o sinal aqui do meio já vai mudar, ó. Não vou somar, então vai mudar. Então, vamos aqui, ó. Repete o primeiro número e soma com o oposto do segundo. O segundo é menos 3,1. O oposto de menos é mais. Então, vai ficar mais 3,1. Então, agora, ao invés de uma subtração, eu vou ter uma adição de números decimais. E eu vou seguir a regra. Sinais diferentes, o que a gente faz? Conserva o sinal do número maior e faz uma subtração dos valores. 9,4 menos 3,1, que dá igual a 6,3. Então, vamos lembrar da regra da subtração. Você vai repetir o primeiro número e vai somar com o oposto do segundo, que foi o que a gente fez aqui. Repetiu o primeiro número e somou com o oposto do segundo número. Quando você faz isso, você agora tem uma adição de números decimais. Aí, a gente vai para aquela primeira regra que a gente viu. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai os valores. Vamos ver mais um exemplo. Menos 7,92 menos mais 4,90. Nós temos uma subtração de números decimais.
Então, a regrinha para subtração é: repete o primeiro valor e soma com o oposto do segundo. Vamos ver como é que fica. Repete o primeiro valor, conservando o sinal, e soma com o oposto do segundo. Quem era o segundo? Mais 4,90. Qual é o oposto de mais? Menos. Então, é menos 4,90. Agora, eu tenho sinais iguais, ó. É uma adição com sinais iguais. E qual era a regra da adição de sinais iguais? Conserva-se o sinal, que é menos nos dois valores, e soma os valores. Então, vai ficar 7,92 mais 4,90. Eu vou ter 12,82. Então, lembrem das regras, porque elas são importantes para que o seu resultado seja correto. E prestem bastante atenção, porque trabalhar com jogo de sinais requer muita atenção da gente. Agora, a gente trabalhou com os decimais e agora a gente vai ver a adição e a subtração com frações, que também são números racionais. Então, vamos ver a adição de frações com denominadores iguais. Temos aqui menos 4 terços mais 2 terços. Está entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho uma adição e aqui eu tenho sinais diferentes, não é, gente? Então, para fazer uma adição de frações com denominadores iguais, é bem simples. A gente vai primeiro passar um traço aqui na frente, um traço que vai pegar um espaço maior. Como eu tenho denominadores iguais, a gente vai apenas repetir o denominador. Denominadores iguais, você repete. E vou trabalhar agora com os numeradores. Então, vamos lá. Eu tenho menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2, sobre 3. E aí, eu faço o cálculo. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, o resultado da adição da fração menos 4 terços mais 2 terços é igual a menos 2 terços. Quando eu tenho os mesmos denominadores, eu conservo o denominador e calculo os numeradores. Vamos ver agora a fração com denominadores diferentes. É a adição de fração com denominadores diferentes. Olhem aqui, menos 2 quintos mais 3 quartos. Quando a gente tem denominadores diferentes na adição, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode usar o MMC para fazer esse cálculo, ou a gente pode usar o método da borboleta, que a gente já aprendeu e é um pouco mais simples. Vamos responder essa daqui usando o método da borboleta. Para usar a borboleta, primeiro eu passo um traço na frente do meu cálculo. E aí, eu vou multiplicar os denominadores, ó. 5 vezes 4, que dá igual a 20. E aí, eu vou multiplicar menos 2, que é o denominador aqui, vezes 4. E vou multiplicar o 3 vezes 5. Como vai ficar? Olha aqui. Menos 2 vezes 4, mais, não é? Menos 2 vezes 4, mais 3 vezes 5, que é esse aqui. E aí, a gente vai resolver. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E 3 vezes 5 dá 15. Então, eu tenho agora menos 8 mais 15. Sobre 20. Resolvendo, eu tenho
mais 7 sobre 20. Então, para resolver uma adição de fração com denominadores diferentes, você tem o método do MMC ou a fórmula da borboleta. Você pode usar a forma que você achar melhor. A borboleta é um pouco mais simples, então ela é melhor de ser aplicada. Por isso que eu fiz pelo método da borboleta. Vamos ver agora a subtração de fração com denominadores iguais. Eu tenho aqui menos 1/4 menos 2/4. A gente vai usar o mesmo método que a gente fez na adição. Mesmo denominador, a gente vai repetir o primeiro e somar com o oposto do segundo. Vocês lembram? Então, vamos voltar aqui para ver. Eu tenho menos 1/4 menos 2/4. Então, eu vou repetir o primeiro e somar com o oposto do segundo. Então, vamos ver como é que fica. Menos 1/4 mais o oposto de menos 2/4 é mais 2/4. Então, eu vou mudar, né? E aí, eu vou resolver. Denominadores iguais, eu vou repetir o denominador. E vou usar agora os numeradores. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá igual a mais 1. Então, o resultado dessa subtração é mais 1/4. Lembrando que a subtração de fração com denominadores iguais, a regrinha do jogo dos sinais é a mesma da subtração. Você repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. Vamos a mais um exemplo. Agora, com denominadores diferentes. A gente vai usar a mesma regra, gente. Repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. Prestem atenção na mudança. Repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. Quem é o oposto do menos? É o mais. Então, vai ficar menos 7/3 mais 1/6. E quando a gente tem denominadores diferentes, eu já falei antes, eu vou usar para resolver o método da borboleta, que é um pouco mais simples. Vamos passar um traço, não é? E aí, vamos usar o método da borboleta. Método da borboleta, eu vou multiplicar aqui embaixo. 3 vezes 6 vai dar 18. E aí, vou multiplicar o menos 7 vezes 6, está aqui. E o 1 vezes 3, está aqui. Menos 7 vezes 6 dá menos 42. E 1 vezes 3 dá 3. Agora, eu tenho menos 42 mais 3. Menos 42 mais 3 dá igual a menos 39. E o 18 se mantém aqui embaixo. Então, agora eu tenho que o meu resultado é menos 39, 18avos. Só que, às vezes, esse resultado, na forma de fração, pode ser simplificado. Ele pode ser simplificado dividindo o numerador pelo denominador. Não é esse caso, porque o 39 não dá para dividir por 18. Então, quando não dá para dividir assim, a gente simplifica dividindo tudo por um mesmo valor. Não pode ser por 2, porque esse número aqui é ímpar. Então, eu vou tentar por 3. Menos 39 dividido por 3 e 18 dividido por 3. Vai dar menos 13
sobre 6. É uma simplificação de fração, porque às vezes o resultado nas atividades tem que ser simplificado. Então, o resultado dessa subtração aqui deu igual a menos 13 sextos. Então, a gente viu como somar e subtrair com números decimais, com números com vírgula, e a soma e a subtração com frações. Vimos também que o jogo dos sinais é importante para a resolução ficar correta. Então, é um conteúdo que requer bastante atenção de vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Como a gente não tem o livro didático, eu vou disponibilizar as páginas do livro no arquivo, no grupo, para que vocês também vejam a explicação do livro. A nossa atividade, que seria do livro também, vai estar num arquivo no grupo. Eu espero que vocês consigam resolver. Revejam o vídeo se precisarem. Se quiserem, podem pesquisar outros vídeos que falem sobre a adição e subtração com números racionais. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Espero que todo mundo consiga ter entendido e consiga fazer a atividade. Então, até a nossa próxima aula.